Emocione-se ao brincar com o seu pet. Quanta lição nós podemos aprender com os pets. Vamos falar de pets, podia ser qualquer animal. Mas é que os outros animais, eles não se permitem. Vai brincar com um passarinho, ele não quer que chegue perto. Vai brincar com um leão, ele pode te atacar. Então, vamos falar dos pets, mas poderia ser qualquer animal. Os animais têm uma energia pura. A pureza de uma criança. Não existe a maldade, não existe o interesse. É apenas energia pura e limpa. Então, emocione-se ao observar os gestos do seu pet. Pegue ele, saia a passear, ou brinque com ele, você vai sentir, mas sinta. Não queira controlar, apenas deixe fluir e sinta a energia e sinta a emoção. Porque quanto mais limpa é a energia, mais limpa é a emoção, mais clara fica a impressão no corpo da alma. É como uma escrita lá numa pedra. Se está bem claro, bem limpinha, bem transparente, você vai ler facilmente. Mas se está toda emporcalhada lá, cheia de sujeira, de poeira, você não vai conseguir ler depois a mensagem. Então, deixe fluir de forma realmente fluida, clara, cristalina. Não importa o tempo, mais vale 10 segundos bem claros do que 10 minutos meio confuso, meio escurecido, meio nublado, como se diz. Então, sinta a emoção ao abraçar o seu pet. Sinta a emoção ao observar um pássaro. Não dá para se aproximar muito, eles ainda são mais ariscos. Eles já estão se aproximando. Mudou muito nos últimos tempos. Hoje nós já podemos nos aproximar muito mais dos pássaros do que antigamente. Mas observe o canto do pássaro, o movimento, como ele se alimenta, como ele canta, como ele se diverte, como eles brincam entre si, e sinta essa emoção. Pois ali tem energia que também está dentro de você, como em tudo. A energia que está naqueles pássaros, naquela forma de se divertir, de viver, também está mais ou menos em comparação com a tua vida, com a tua forma de viver, de brincar. Se você se emociona a ver a brincadeira dos pássaros, pode ser 2 ou mais, é sinal que você já tem uma consciência mais pura, já está mais pronta para a mudança que virá, a elevação dessa consciência, desse nível, como nós chamamos, dimensão de consciência. Porque a nova Terra será uma dimensão de consciência muito acima da velha Terra. Então nós estamos em testes. Você pode sentir. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim como eu sei se vou, como saber se eu vou ascensionar. Eu não posso saber. Eu não tenho a bola de cristal. Mas eu posso dizer, você sabe. Observe-se. Teste-se. O teu sentimento é a tua bússola, que leva na direção que você está pronto para ir. O sentimento, ele vai sempre determinar as tuas ações. As ações positivas ou negativas, então não é preciso perguntar para alguém, pergunte para você. Faça o teste. Faça a reflexão. Emocione-se também ao sentir o cheiro da terra.
Como é gostoso quando você remove um pouco de terra, aquele cheiro da terra fresca. A natureza parece que pulsa, parece que aquele cheiro entra nos poros da gente. Por quê? Porque nós somos parte daquela energia. Quando chove, os primeiros pingos de chuva sempre provocam cheiros da terra. Às vezes também cheiro de coisas. Uma calçada que está meia mofada, também quando começa a chover, o cheiro do mofo também aumenta, obviamente. Mas vamos sentir o cheiro bom, o cheiro da chuva. Quando você olha para fora e vê o brilho do sol, emocione-se. A luz é tudo que nós temos e que nos dá a oportunidade de viver. É a luz que é vida. Sem a luz não haveria vida. De nada. Seria um planeta estéril. Então, olhe para a luz do sol e sinta a emoção daquela luz. Veja como a própria cor já mudou, está mais cristalina. Levemente um tom azulado. Por quê? Porque é uma luz cristalina, não é mais fotônica como antes. Emocione-se ao ver o brilho do sol. Quando está nublado, de repente uma réstia no meio das nuvens permite que os raios do sol cheguem até você. Sinta. Às vezes é preciso sair de dentro do apartamento ou no mínimo ir para uma sacada, numa janela onde há luz. Sentir a energia. Sentir essa luz tocando em você, entrando em você. E emocione-se porque dizer, o sol está bonito, tem um sol forte, tá céu límpido, só isso não é tão importante. Se você não sente, qual é a importância que tem? Nós aprendemos a levar tudo no piloto automático, então nós desaprendemos a sentir. Mas é preciso agora se reciclar um pouco, porque nós vamos retomar esse sentir profundamente. O corpo emocional é o corpo que mais está se adaptando àquilo que vai chegar em breves tempos. O corpo físico, matéria, também é importante, porque ele é o cavalinho da nossa alma. Mas sempre ele se formou e desapareceu dentro de uma existência na vida material da alma. Mas aquele corpo emocional segue. Por isso a importância sempre de dar a este corpo a atenção necessária ao sentir. Emocione-se ao fazer uma prece. Aquelas orações decoradas que a gente começa a rezar o Pai Nosso, quando chega na segunda linha já está pensando lá no almoço que vai fazer, no horário do expediente que tem que voltar e assim por diante. Por isso, eu sempre recomendo, faça aquela prece espontânea, aquela conversinha com o teu guia espiritual. Seja lá quem for, não importa se você reza para Santo Antônio ou para São José, ou para a Virgem Maria, ou para um mestre ascenso, ou para Deus, ou para Jesus, não importa. O que importa é aquilo que você está se comunicando, a forma como você está se comunicando, a forma como você se dirige e o sentir que você pode ter naquele momento, o sentimento. Uma conversa espontânea, como se fosse uma conversa com o pai, com a mãe, com o filho, com o neto ou com um amigo muito querido. Tenha uma conversa, um colóquio, obviamente, e sinta a emoção da conversa.
você vai receber até respostas. E quando você entra numa frequência mais elevada, você recebe respostas de frequências mais elevadas, de consciências mais elevadas. É sempre assim. Eu posso dizer com toda certeza, muitas vezes eu depois leio um texto que eu escrevi, ou então eu escuto um áudio que eu produzi, e muitas vezes eu me emociono com aquela mensagem. Por quê? Porque ela não é minha. Ela veio para mim. Ela me foi passada para que eu pudesse passar adiante. E eu posso sentir, às vezes, a emoção que você sente. Porque não faz diferença nenhuma se a mensagem fui eu que produzi, através desta recepção canalizada, ou então se eu vejo a mensagem de um outro canalizador. A mensagem não é nossa. A mensagem veio de longe, veio de algo superior. Emocione-se também quando você sente esse amparo do alto. Como é bom sentir esse amparo e sentir a emoção que ele traz. Emocione-se com as lembranças de situações que você superou, apesar de tudo. Eu vejo muita gente se queixar da vida e reclamar de situações vividas há 10 anos atrás, há 20 anos, ou na infância, porque foi difícil, porque foi duro. Mas se nós entendemos que tudo aquilo foi motivo para nós construir melhores e maiores, e evoluir, vamos olhar para aquelas situações com alegria por ter vencido aquela etapa e ter chegado até aqui. Olha a diferença que faz. Ah, mas aquela fase foi muito dura, eu sofri demais. Mas que bom que foi duro e você sofreu e venceu. Se você tivesse tido uma vida fácil, tudo facilitado, qual é a alegria que você teria em olhar para trás e percorrer mentalmente a tua caminhada? Será que você teria essa alegria? Será que você teria essa emoção? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas aquela vida naquela época foi muito difícil. Mas como está hoje? Ah, hoje está melhor. Mas então viva essa alegria do hoje. Viva a emoção de comer algo gostoso agora. Aquilo que você comeu a semana passada, o mês passado, o ano passado, não tem mais gosto dentro do teu paladar. Já foi. Aliás, quando você engoliu o que estava na boca, já não tem mais sentido porque você já não sente mais o gosto, o paladar. O sentir está no sabor. O gosto está na língua, na boca. Passou da garganta, não sente mais. Claro, vai servir de alimento, de energia para o corpo, mas você não sente mais o sabor. Então aquilo que você viveu no passado e te causou dor, já passou também. Não fique preso àquela emoção, senão você vai viver e viver e reviver a dor, sem necessidade. O passado nos ensinou. O presente define o aprendizado do passado e conduz a novas experiências do futuro. Mas é preciso sentir. Sem sentir, é como você comer algo sem ter gosto. Converse com uma pessoa que não tem mais, que perdeu o paladar. E pergunta qual é a graça de comer. Até uma bebida qualquer. Não tem graça nenhuma. É só uma necessidade física e nada mais. E não tem graça e é até ruim. Por isso nós temos os sentidos. 5 sentidos. Temos também o 6º sentido, que é muito importante.
e agora estamos descobrindo ele. Mas os 5 sentidos do corpo físico, por que chamam de sentidos? Porque é através deles que nós sentimos. Mas agora estamos habilitando e muito rapidamente o 6º sentido. E é este 6º sentido que realmente supera tudo e agrega todos os demais, os outros 5. E assim nós vamos caminhando nesta reta final da transição planetária e da ascensão da nossa alma, da nossa própria consciência. Emocione-se e a vida se transforma.